Era uma noite agradável em Goiânia, com uma brisa suave percorrendo as ruas iluminadas da cidade. O céu, limpo e estrelado, criava um cenário perfeito para um jantar especial. O cantor Leonardo, acostumado com os holofotes e a vida agitada dos palcos, decidiu aproveitar a noite ao lado de sua esposa Poliana, seu filho Zé Felipe e sua equipe. Para a ocasião, escolheram um dos restaurantes mais sofisticados da cidade, um local conhecido não apenas pelo ambiente refinado, mas também por sua culinária requintada e pelo atendimento impecável. As mesas bem postas, a iluminação intimista e a música ambiente tornavam o espaço ainda mais acolhedor, atraindo um público seleto e acostumado ao luxo. Entre os convidados daquela noite especial estava Dona Rosa, uma mulher simples, de sorriso genuíno, que trabalhava para a família há anos. Mais do que uma empregada, ela era considerada parte da família, sempre presente nos momentos bons e ruins, dedicando-se com carinho e lealdade. Ao chegarem à entrada do restaurante, Leonardo desceu do carro com um semblante tranquilo, observando o movimento ao redor. Poliana ajeitou os cabelos, enquanto Zé Felipe conferia algo no celular. Dona Rosa, por sua vez, permaneceu um instante dentro do veículo, seus olhos passeando pelo exterior elegante do restaurante, as portas de vidro reluzindo sob as luzes da cidade. Respirou fundo antes de descer, ajeitando com cuidado o vestido, simples que escolhera para a ocasião. Seu coração batia acelerado. Não estava acostumada a frequentar lugares assim, onde os talheres eram de prata e os garçons pareciam treinados para cada detalhe. Sentiu um aperto no peito, uma hesitação involuntária. E se olhassem para ela de maneira diferente? E se não pertencesse àquele ambiente? Pensamentos turbulentos passaram por sua mente, mas antes que pudesse dar um passo para trás, sentiu uma mão firme segurar a sua. Leonardo, percebendo sua incerteza, sorriu de maneira sincera e acolhedora. Seus olhos transmitiam um carinho silencioso, um entendimento que palavras não precisavam expressar. Sem soltar sua mão, ele a guiou para dentro do restaurante, como quem diz, sem precisar dizer nada. Você pertence a este momento tanto quanto qualquer um de nós. O gesto simples, mas carregado de significado, fez com que Dona Rosa respirasse fundo e erguesse o rosto. Talvez aquela noite não fosse apenas um jantar, mas um lembrete de que algumas conexões vão além de qualquer convenção social. Era para ser apenas um jantar especial, uma noite tranquila ao lado da família e dos amigos. Mas o que aconteceu naquela noite ficaria marcado para sempre na memória de todos os presentes. Assim que entraram no restaurante, o ambiente sofisticado e iluminado parecia acolhedor, mas rapidamente uma sensação estranha tomou conta do ar. Olhares curiosos se voltaram para o grupo, alguns discretos, outros mais incisivos, carregados de um julgamento silencioso. No início, Leonardo não percebeu nada fora do normal. Afinal, ele estava acostumado a ser reconhecido e a receber atenção por onde passava. Mas ao observar melhor, algo estava diferente. O burburinho aumentava aos poucos, os sussurros se espalhavam pelo salão e algumas expressões se tornavam cada vez mais fechadas. Não era o assédio de fãs, não era a admiração, era outra coisa. Dona Rosa, sentada ao lado de Poliana, começou a sentir o peso daqueles olhares. Seu coração apertou e um nó se formou em sua garganta. Ela abaixou a cabeça, apertando os dedos nervosamente sobre o tecido do vestido. Nunca tinha estado em um lugar como aquele e, por um instante, desejou não ter vindo. Sentia-se deslocada, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertencia. Poliana percebeu seu desconforto e, sem hesitar, segurou sua mão com firmeza, num gesto silencioso de apoio. Zé Felipe, atento a tudo, começava a sentir a indignação crescer dentro dele. Sua expressão se fechou e seus olhos percorriam os rostos ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Poucos minutos depois, um garçom se aproximou da mesa. Ele segurava o cardápio de forma hesitante. Seus olhos evitavam o contato direto. Sua postura denunciava um certo desconforto, como se carregasse um peso indesejado. Leonardo, ainda sem entender a situação, olhou para ele, esperando que anotasse os pedidos.
Mas então as palavras saíram e mudaram completamente o rumo daquela noite. Senhor Leonardo, a gerência pediu para confirmar se deseja que essa acompanhante permaneça na mesa. O tempo pareceu congelar. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Por um momento, ninguém soube como reagir. Dona Rosa fechou os olhos por um segundo, como se esperasse que aquilo fosse um engano, um equívoco qualquer. Mas a verdade estava ali, escancarada. Seu rosto se entristeceu instantaneamente, e ela encolheu-se ainda mais na cadeira, desejando desaparecer. Poliana apertou sua mão com mais força. Zé Felipe sentiu o sangue ferver. Leonardo piscou confuso por um instante, tentando assimilar o absurdo daquela frase. Lentamente levantou-se da cadeira, sua postura mudando, seu semblante se tornando sério e intransigente. Seu olhar pousou sobre o garçom, que parecia querer estar em qualquer outro lugar, menos ali. O que exatamente você quis dizer com isso? A voz de Leonardo saiu firme, sem hesitação. O garçom desviou o olhar, engolindo em seco. Alguns clientes podem se sentir desconfortáveis, senhor. O restaurante preza por um ambiente... Ele parou por um momento, escolhendo bem as palavras. Exclusivo. A palavra final pesou no ar como uma sentença. A indignação tomou conta de Leonardo como uma chama incontrolável. Ele olhou ao redor e percebeu que alguns clientes assistiam a cena como se fosse um espetáculo. Alguns murmuravam entre si, outros simplesmente desviavam o olhar, fingindo que nada acontecia. Mas era impossível ignorar. Aquilo estava acontecendo diante de todos. Poliana estava visivelmente incomodada. Zé Felipe cerrou os punhos, sua respiração pesada. Dona Rosa, envergonhada, tentava se fazer pequena, como se aquilo fosse culpa dela. Desde quando um trabalhador honesto não pode jantar em um restaurante? Leonardo disse, sua voz carregada de indignação. O que vocês estão insinuando? Que minha amiga não pertence a este lugar? O garçom tentou amenizar a situação murmurando que não era bem isso, mas Leonardo não permitiu. Não foi um mal-entendido. Isso foi racismo puro e simples, e eu não vou tolerar isso. Dona Rosa, sentindo-se cada vez mais constrangida, tentou intervir. Meu filho, deixa pra lá. Não quero confusão. Leonardo respirou fundo. Sua raiva não era apenas pelo que estavam fazendo com Dona Rosa. Era por todas as pessoas que já tinham passado por situações como aquela e não puderam reagir. Por todos que foram humilhados e tiveram que engolir o orgulho. Mas ele não era do tipo que aceitava injustiças. Pegou o celular e, em um movimento decidido, começou uma transmissão ao vivo no Instagram. Pessoal, estamos aqui neste restaurante renomado, onde aparentemente acham que uma mulher trabalhadora como Dona Rosa não tem o direito de jantar ao nosso lado porque é negra. Sim, vocês ouviram direito. Nos disseram que alguns clientes podem se sentir desconfortáveis com a presença dela. Pois eu digo que quem deveria se sentir desconfortável sou eu, por estar em um lugar que trata as pessoas dessa forma. O restaurante entrou em alvoroço. Clientes cochichavam, funcionários olhavam apreensivos. O gerente, percebendo o tamanho da confusão, apressou-se em intervir. Senhor Leonardo, podemos resolver isso de outra forma. Leonardo o encarou. Seu olhar estava decidido. Sim, podemos resolver. Vamos embora. Se Dona Rosa não pode ser bem tratada aqui, ninguém da minha família ou equipe ficará. E assim, sem mais uma palavra, ele se levantou. Poliana o acompanhou. Zé Felipe fez o mesmo, e toda a equipe seguiu o gesto sem hesitação. A decisão estava tomada. Nenhum deles ficaria em um lugar onde alguém que amavam não era bem-vindo. O grupo saiu sob olhares constrangidos, deixando para trás um restaurante caro, mas sem valor. Porque respeito e dignidade não têm preço. Do lado de fora, a noite seguia tranquila, alheia à tempestade de emoções que se desenrolava entre eles. O ar fresco contrastava com o calor que ainda queimava nos corações de todos. Dona Rosa suspirou fundo, tentando segurar as lágrimas que teimavam em escapar. Seus olhos marejados refletiam não apenas a dor daquele momento, mas também o peso de anos de silenciamentos, de situações semelhantes que precisou engolir em silêncio. Ela passou os dedos pelo rosto, tentando recompor-se, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro.
Você não precisava fazer isso, meu filho. Não queria te dar problema. Leonardo sentiu um aperto no peito. Aquela frase dita com tanta sinceridade doía mais do que qualquer insulto. Ele segurou as mãos de Dona Rosa com carinho, envolvendo-as entre as suas como se quisesse transmitir segurança e força. Seu olhar era firme, carregado de emoção, mas também de uma determinação inquebrantável. O problema não é a senhora, Dona Rosa. O problema é o mundo em que vivemos. Um mundo que ainda insiste em medir as pessoas pela cor da pele, pelo dinheiro que carregam, pelas roupas que vestem. Mas eu não vou aceitar isso, não enquanto eu puder fazer algo. Dona Rosa abaixou o olhar, mexendo os dedos nervosamente. Ela queria acreditar naquelas palavras, mas tinha vivido uma vida inteira de injustiças e sabia que o mundo não mudava tão facilmente. Poliana envolveu seus ombros em um abraço afetuoso, enquanto Zé Felipe permanecia ao lado, ainda indignado com tudo o que tinham acabado de passar. Nos dias seguintes, o que aconteceu naquela noite tomou proporções que ninguém esperava. O caso viralizou rapidamente nas redes sociais, sendo compartilhado por milhares de pessoas. O vídeo de Leonardo, denunciando a discriminação no restaurante, alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Celebridades, ativistas e influenciadores se manifestaram, exigindo respeito e igualdade. O restaurante, que antes se orgulhava de seu prestígio e exclusividade, agora se via no centro de uma polêmica avassaladora. Uma avalanche de críticas atingiu o estabelecimento. Comentários indignados inundaram suas redes sociais, clientes, fiéis prometeram nunca mais voltar, e grandes portais de notícias deram ampla cobertura ao caso. Sob intensa pressão, a administração do restaurante foi forçada a emitir um pedido público de desculpas, alegando que o ocorrido não refletia os valores da casa e que medidas seriam tomadas para garantir que nada semelhante voltasse a acontecer. Mas as palavras não foram suficientes para conter o estrago. O boicote ao local ganhou força, e a reputação que levaram anos para construir foi destruída em poucos dias. Enquanto isso, Dona Rosa recebia mensagens de apoio de todos os cantos do país. Pessoas que nunca haviam a conhecido enviavam palavras de carinho, compartilhavam suas próprias histórias de discriminação e diziam que ela não estava sozinha. Pela primeira vez, ela sentiu que sua voz havia sido ouvida, que sua dor não tinha sido ignorada. Era um sentimento novo, quase inacreditável, mas profundamente reconfortante. Leonardo, por sua vez, percebeu que sua atitude naquela noite ia além de um simples ato de justiça por Dona Rosa. Ele havia despertado uma discussão muito maior, uma conversa que precisava acontecer há muito tempo. O episódio fez com que mais pessoas refletissem sobre as pequenas e grandes injustiças diárias, sobre os preconceitos que ainda permeiam a sociedade e sobre a importância de não se calar diante deles. A mudança não acontece de um dia para o outro. O mundo ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas naquela noite, Leonardo provou que o primeiro passo para essa mudança é ter coragem. Coragem para enfrentar o preconceito, para desafiar as normas injustas e, acima de tudo, para nunca se calar diante da desigualdade. E talvez foi isso que tornou aquela noite tão memorável. Não apenas para Dona Rosa, não apenas para Leonardo, mas para todos aqueles que viram a cena e entenderam que dignidade não se negocia.